A grande migração campo-cidade causa o crescimento da zona urbana. Novos bairros se formam e as casas, fábricas e estabelecimentos comerciais substituem a vegetação natural em vários espaços antes destinados à agricultura e à pecuária. O processo caracterizado pelo aumento da população urbana em um ritmo maior que o da população rural e pelas transformações da paisagem e do modo de vida decorrentes é chamado de urbanização. E do modo como essas gentes se estabelecem ali, do modo como essas pessoas criam uma lógica de viver, que é aquilo que vai dando a tessitura da cultura. Articular a paisagem presente, essas paisagens que se sobrepõem, que se apagam, que conflitam. Um país é urbanizado quando sua população urbana ultrapassa a população rural. Mesmo onde a população rural ultrapassa a urbana, as cidades crescem naturalmente, é o crescimento vegetativo, ou por receber imigrantes. Esse aumento natural da população urbana é chamado crescimento urbano. Portanto, urbanização é o crescimento das cidades, tanto em população quanto em extensão territorial. As raízes da urbanização brasileira são decorrentes da história. Os primeiros centros urbanos surgiram no século XVI. Ao longo do litoral, em razão da produção do açúcar, no século XVII e XVIII, a descoberta de ouro fez surgir vários núcleos urbanos e no século XIX a produção de café foi importante no processo de urbanização. Em 1872, a população urbana era restrita a 6% do total de habitantes. No Brasil, a partir de 1940, quando um grande número de pessoas deixou o campo para viver na cidade por causa do desenvolvimento da atividade industrial, da mecanização e da concentração de terras no campo, as pessoas buscavam emprego e melhores condições de vida nos centros urbanos. Foi a partir de 1950 que o processo de urbanização se intensificou, pois com a industrialização promovida por Getúlio Vargas e Juscelino Kubitschek, houve a formação de um mercado interno integrado que atraiu milhares de pessoas para o sudeste do país, região que possuía maior infraestrutura e, consequentemente, a que concentrava o maior número de indústrias. O processo de industrialização dos centros urbanos foi fundamental para que a urbanização se expandisse cada vez mais no país. A maior parte da população brasileira vive em cidades. O censo 2010 do IBGE aponta que aproximadamente 85% da população do país
se concentra em áreas consideradas urbanas. Analisando os gráficos, é possível perceber que em 1940 a maior parte da população brasileira era rural. Em 1970, contudo, a maioria da população era urbana. E em 2000, 2010 e 2013, a população urbana já era predominante. Com o crescimento das cidades, novas áreas se formam, cada vez mais distantes do centro, aumentando a zona urbana e formando a periferia. Conforme as cidades continuam a crescer, elas podem se unir a outras cidades vizinhas, formando as regiões metropolitanas, assunto que veremos na nossa próxima aula. Vamos agora para a nossa correção da página 281 do módulo 2. Para responder as questões, vocês teriam que observar o gráfico, né? Então, se vocês perceberem, o primeiro mostra, pares de colunas com cores diferentes, com o intuito de mostrar um comparativo entre as populações urbana e rural ao longo de décadas. Então, na primeira questão, em que período a população urbana ultrapassou a população rural? Então, a população urbana ultrapassou a rural na década de 1970. Questão 2. Em que décadas indicadas no primeiro gráfico, a população rural era maior que a urbana? A população rural era maior que a urbana nas décadas de 1940, 1950 e 1960. Terceira questão. Que região tinha a menor taxa de população urbana em 2015 e a maior? Então, vamos lá. Pelo tamanho das barras, que acompanham os valores no eixo vertical, a região com menor população urbana era a Nordeste e a maior a Sudeste. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula e da nossa correção comentada. Até a próxima!